Tudo bem? Como descobrir a frequência cardíaca máxima? Para que ela serve também, né? Eu nunca treino com batimento. Se você é desses, ela serve para te dar vários parâmetros. Então é interessante, quanto mais dados você souber, melhor. Não adianta você comprar um baita relógio, ou mesmo se o seu relógio for simples, ele vai te dar muitos parâmetros que você pode usar para saber os ritmos de treino, por exemplo, através da frequência cardíaca máxima. A frequência cardíaca máxima é o nosso primeiro dado que você vai inserir ali no relógio, e depois ele vai te dar algumas frações dessa frequência cardíaca máxima. Esqueça 220 menos a idade. Hoje é quarta-feira, está começando mais uma dica de treino. Eu sou Enzo Amato, profissional de educação física, e esse aqui é o programa Fôlego. Vamos lá. Antes de tudo, espero que o Zaca coloque aqui em cima uma tag do vídeo de 2 semanas atrás, onde eu falo os exames que o corredor deve fazer de rotina. Se o Zaca está preocupado com a sua saúde, ele vai colocar a tag aqui na tela. É super importante isso, porque eu falo naquele vídeo, eu perdi um colega de treino, e enfim, isso me chocou bastante. Eu fui buscar tudo que eu tinha que fazer de rotina, que estava esquecido aí por causa da pandemia, e fui fazer, e o ótimo é que eu não encontrei nada demais que não pudesse ser solucionado. Então é importante que você faça, principalmente antes de ver esse vídeo, antes de assistir esse vídeo, vai lá e assiste o outro, porque esse vídeo aqui faz você correr muito forte. E se você não passou no cardiologista, não é para você fazer isso por conta própria e depois falar: eu vi no canal do programa Fôlego, o Enzo falou que é para fazer desse jeito. Não, eu falei que você tem que ir no médico primeiro, no cardiologista, ver que você não tem nada no coração, e aí depois você arrebenta aí nos seus treinos sem problema, tá? Vamos lá. Semana passada eu falei do teste de Concone, para você descobrir seus limiares. Isso é super importante para você saber as intensidades de cada treino, saber quanto tempo você tem que fazer em cada intensidade no mesmo dia de treino ou em treinos diferentes. Bom, hoje eu vou falar da frequência cardíaca máxima. Ela também dentro do mesmo teste você pode descobrir a frequência cardíaca máxima. É só continuar e ver até onde você chega. O teste de Concone consiste em era fazer 3 minutos numa velocidade de aquecimento, 5 km por hora, por exemplo, e a cada minuto aumentar 1 km por hora. Lembrando que os corredores mais lentos tinham que aumentar meio km por hora, porque o limite deles é muito próximo já dos 5, então o teste duraria muito pouco tempo, e então não tem que durar mais ou menos uns 15 minutos. Então se aumenta 1 km por hora a cada minuto. E no teste, no caso para descobrir a velocidade cardíaca máxima, você tem que chegar até onde não puder mais. Só que o importante desse teste é que você realmente chegue no seu limite. Você não pode dar uma de João sem braço. Você tem que ir lá e fazer força. E uma pessoa incentivando você é muito importante. E aí tem que fazer força, não pode vacilar nisso, tem que ser até o limite mesmo, para você descobrir aquele número limite e depois fazer seu treino a 80% da frequência cardíaca máxima. Você tem que saber que você correu na frequência cardíaca máxima aquele dia, não no dia do teste, né? Não todo dia. Então é importante que tenha alguém incentivando você a correr cada vez mais, a chegar realmente no seu limite. Ai. Sabe que aqui tem um barbeiro, parecia um barbeiro esse aí, mas eu não vi direito. Bom, ele foi embora. Zaca, se era para cortar, corta, senão vai acabar aparecendo. Deixa eu lembrar onde eu estava. Você tem que ser incentivado para chegar no seu limite. Talvez seja interessante, se você está fazendo por conta própria, já depois de ter ido no cardiologista e saber que você não tem nenhum problema no coração, faça mais de uma vez. Faça esse teste mais de uma vez, talvez dê diferença. Principalmente se você estiver cansado de um treino anterior, o seu batimento não sobe muito quando você está cansado. Você pode ter a percepção de que está treinando forte, no limite, mas seu batimento está baixinho ali, então não serve esse dia. Tem que ser outro dia para você realmente fazer força e ver a quanto chega.
Você vai usar em todo o treino a referência do seu batimento máximo? Não. É interessante saber porque alguns períodos de treino ou em alguns treinos específicos você tem que ficar mais ou menos a 70% da sua frequência cardíaca máxima. Outros você tem que ficar 80%. Tem dados muito interessantes que mostram que você melhora muito a sua corrida treinando a 70% e a 80%. Só que se você é um cara que treina muitas vezes na semana, você não pode fazer todos os treinos a 70%, 80% toda hora. Você vai ter que fazer alguns treinos que você vai chegar a 50%. E aí você, sabendo da frequência cardíaca máxima, você sabe quanto é 50, quanto é 70, quanto é 80. Então é um número interessante para você ter como referência também. Lembra que eu não gosto de só ter o ritmo por quilômetro como referência, porque quando você pega um percurso que nem o que eu estou pegando agora, o ritmo é bem diferente do que eu consigo fazer num treino moderado. O treino moderado na montanha com subida e descida é uma velocidade, um treino moderado no asfalto plano é outra. Então eu preciso de outras referências. O batimento é uma delas, a percentual de frequência cardíaca máxima é outra, a sua percepção de esforço é outra. Eu sempre sugiro que você treine baseado também na sua percepção de esforço. Em todo treino você tem que saber o que você está sentindo naquele ritmo, no outro ritmo, no outro ritmo. Assim, quando você pega um percurso que você não conhece, com altimetrias muito variadas ao longo do percurso, você sabe o que você tem que sentir em cada lugar. Se falta pouco para terminar a prova, o treino, se falta muito, quanto você tem que sentir ali de esforço. Não é no limite, né? Se está no começo e falta muito ainda para terminar, você não pode ir no limite. Então você tem que saber, tem que ter alguns outros parâmetros, não só o ritmo por quilômetro. Espero que tenha ajudado. Se você ficou com dúvida, escreve, deixa um comentário aí. Eu vejo você semana que vem com mais dicas de treino aqui no canal do Programa Fôlego. Um abraço e até lá. Tchau!